Vem aqui. Ô, pastor, eu não sei se você vai querer responder, porque era uma pergunta pessoal, né? Então, você se sinta... né? Porque, assim, todos nós admiramos muito você, né? Há muitos anos e tal, que a gente te acompanha. E eu nunca ouvi nenhuma crítica a seu respeito. Não, não. Então, aí eu gostaria de, né, assim, de ouvir um testemunho seu, né? Se você recebe críticas, que tipos de críticas, porque eu sei que você prega sempre para a igreja. Eu nunca vi você em nenhum programa de televisão, como já vi de Vecila Malafaia, em muitas controvérsias, assuntos assim meio polêmicos e tal, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós, se for, né? Acho que é relevante, não sei. Tá bom? Pois, aqui, já estou com som aqui. Bom, irmãos, é claro que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem suas ênfases de ministério. Eu, ao longo do meu ministério, eu não sou aquele tipo de pregador que provoca polêmica. O meu papel, penso eu, é expor a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Então, não uso, hoje eu faço 3 programas de televisão, o Verdade e Vida, o Cada Dia e o Conexão com Deus. Eu faço 2 programas para mídia social, um semanal, que é o da Letra Palavra, e um diário. Hoje, a minha comunicação mais intensa se dá através das mídias. Estou hoje com mais de 500 mil seguidores no Facebook. Apresento mensagens de 8 da manhã à meia-noite, todos os dias, de 2 em 2 horas. O alcance disso é maior do que os 3 programas de televisão. A gente alcança hoje mais de 10 milhões de pessoas mês. Tem muitas críticas. Eu não fico, por exemplo, no Facebook, eu não tenho condições de acompanhar. Tem muitas críticas, eu não fico lá alimentando com elas, nem mesmo condições de responder, porque a demanda é muito grande. Mas tem oposição, sim. E eu vou listar uma, pelo menos. Recentemente, uma pessoa pega uma entrevista que eu fiz na LPC, uma entrevista de 1 hora, e saca dessa entrevista uma frase fora do contexto e joga nas redes sociais, distorcendo por completo o sentido daquilo que eu havia dito na entrevista. E choveu de crítica em cima. E um pastor, que alguns aqui conhecem, eu não vou declinar o nome dele por uma questão de ética, fez um comentário muito ácido da minha fala, em virtude daquilo que foi colocado nesse videozinho de 30 segundos, sacado de uma entrevista minha de meia hora. E essa pessoa gerou um rebuliço entre alguns pastores com esse comentário, e então ele me procurou depois, que as pessoas mandaram para ele o vídeo completo, percebeu que ele tinha caído numa enrascada, que ele tinha passado adiante aquela informação como se fosse verídica, e depois ele me procurou, conversamos, acertamos os ponteiros e foi tudo bem. Mas o ponto é o seguinte: você está exposto a críticas. Você não encontra nenhum servo de Deus, de Jesus ao apóstolo Paulo, de Pedro a João, que não enfrentasse críticas. Nós somos sujeitos a críticas, primeiro porque somos falhos. Então, todos nós somos passíveis de erro e precisamos acolher as críticas com mansidão e humildade. Se elas são verdadeiras e nos apontam a falha nossa, nós precisamos ter humildade para reconhecer o erro e acertar. Se as críticas são injustas, nós precisamos entender um outro princípio. Nós temos que cuidar da nossa piedade, e é Deus que vai cuidar da nossa reputação. Então nós não precisamos nos defender, nós precisamos andar com Deus, e quando andamos com Deus, Deus nos defende. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, relacionado um pouco com o que o senhor tem falado, do que tem a ver o testemunho da igreja, dos irmãos, da liderança, nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
E há muitos temas que a Bíblia não necessariamente proíbe ou condena, mas dependendo do contexto, isso sim é algo que afeta o testemunho das pessoas e acaba prejudicando a realidade da igreja. E nós vivemos num contexto da América, onde cada vez mais esse país tem se transformado pós-cristão, e os valores vão se perdendo da família. Então, eu sei que você falou um pouco sobre isso ontem na sua palestra, hoje você tocou um pouco mais, mas eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre essa questão da santidade, do testemunho, da nossa consagração a Deus, de nós termos cuidado com o nosso testemunho frente aos demais. Então, eu queria que você explorasse um pouco essa... Muito obrigado. Veja bem, a Bíblia me ensina que Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas temos um outro valor, são outros valores nos governando. Então, se você olhar para as pessoas que não têm uma experiência de novo nascimento, que não fazem parte da família de Deus, tudo é legítimo para elas. Beber, ir para a cama com o namorado, flertar, ter relações extraconjugal, aproveitar uma espertezazinha para surrupiar a lei e ganhar um dinheiro por baixo dos panos, ir para boate, ir para balada, tem uma ética relativa, tudo isso o mundo aí acha comum, normal. Todo mundo, entre aspas, faz. E isso tem entrado, inclusive, para dentro das igrejas. Eu disse ontem o problema, por exemplo, das festas dos crentes que estão se transformando em festas mundanas, literalmente mundanas, com bebida, com dança, com embriaguez, com música que afronta a santidade de Deus, como se a nossa vida fosse por departamentos. Bom, na igreja eu sou santo, de segunda a sábado, no meu trabalho, na minha escola, nas minhas relações, é outra coisa. A nossa vida, ela precisa revelar os mesmos valores e os mesmos princípios em toda ela. Você deve trafegar do trabalho para a igreja com a mesma devoção. Você adora a Deus quando está trabalhando da mesma maneira que você está adorando a Deus com um cântico espiritual. Então, o culto que agrada a Deus é o culto racional, e a palavra racional lá é lógico. Ou seja, existe uma lógica entre a sua vida e o seu culto. Primeiro Deus aceita a sua vida, depois Deus aceita o seu culto. Então, se a minha vida não é coerente com o que eu canto, com o que eu oro, com o que eu prego, com o que eu faço entre quatro paredes do templo, se lá fora a minha vida é outra coisa, o culto que eu presto aqui, para Deus não tem valor. É por isso que a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta, que Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Antes de Deus aceitar o meu culto, Ele precisa aceitar a minha vida. A minha vida é o alicerce da minha adoração. Santidade não é apenas uma nomenclatura. Santidade é um estilo de vida. Isso precisa transbordar nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas atitudes, nas minhas posturas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no lazer, dentro do quarto, quando ninguém está vendo, em qualquer ambiente. Tem que ter consistência. Esse aqui é o ponto essencial. Pastor Hernandes, muito obrigado por você estar aqui na nossa presença, viu? É uma honra para nós. A minha pergunta ela é dividida em duas partes. Uma realidade nossa aqui, no mundo, eu creio, é a família que eu chamo mosaica. Ela é remendada, vinda, oriunda de 2 casamentos, filhos de uma parte, da outra parte. Então, a minha pergunta é a seguinte: de que forma o senhor vê que a igreja pode receber e ajudar essas famílias? E
E como que, no caso, as diferentes doutrinas que estão intrínsecas em cada igreja pode contribuir para essas famílias, né, continuarem uma caminhada? Obrigado a sua pergunta. Veja bem, qualquer igreja evangélica pressupõe que ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Se não tem, não pode ser chamada de uma igreja evangélica. Então, o que a Bíblia diz é que Deus instituiu o casamento. E o casamento, segundo instituído por Deus, ele tem 4 pilares. Primeiro, é um casamento heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, homem com homem, mulher com mulher, não constitui um casamento dentro da perspectiva de Deus. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Em outras palavras, sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes e fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento também é pecado. Ou seja, é uma ordenança divina. Quarto pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. A palavra homem, aí no grego, está no neutro. É homem, é mulher, é advogado, é juiz, é pastor, é padre, é conselheiro, é qualquer ser humano. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Alguns argumentam assim, bom, mas o meu casamento não foi Deus que fez. Quando eu me casei, eu fui contra meu pai, fui contra minha mãe, fui contra meu pastor. Aliás, quando eu me casei, se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada. Eu era como uma ovelha muda para o matadouro. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda que alguém não tenha consultado a Deus ou desobedecido os pais ao se casar, tendo se casado, Deus ratificou aquela aliança. De tal forma que ninguém tem autoridade de divorciar-se em nome de Deus, dizendo que Deus está nesse negócio. Agora, a Bíblia diz que tem 2 cláusulas para um divórcio. E isso está na nossa confissão de fé, como símbolo de fé. Primeiro, infidelidade conjugal. Mateus 19, 9. Ou seja, quando um cônjuge é traído, seja ele o homem, seja ela a mulher, a pessoa traída pode se divorciar. Não está dizendo que deve. O divórcio não é ordenança. O divórcio é permissão. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Mas, por causa da dureza do coração, algumas pessoas não perdoam a infidelidade e então abrem um caminho para o divórcio para a pessoa traída. Segunda cláusula é abandono irremediável. 1 Coríntios 7, versículo 15. Quando José e Maria, hipoteticamente, se casam, e o José diz para Maria assim, Maria, eu não quero mais ficar casado, eu não quero morar com você mais, eu não quero ficar mais com você, eu vou embora, sai de casa, arruma as malas e some. A Maria que foi abandonada não está obrigada a viver debaixo desse jugo, porque o José que estava casado com ela não quer mais ficar casado com ela, abandonou-a, então ela está livre, ou vice-versa. Se foi a Maria que abandonou o José está livre. Portanto, o Novo Testamento estabelece essas 2 cláusulas exceptivas, ou adultério ou abandono. Mas aí vem uma questão que eu acho que está dentro da sua pergunta. A pessoa disse, bom pastor, mas e o meu caso? Não teve infidelidade, não teve abandono, só que eu já estou divorciado e eu já estou casado de novo.
E o que eu faço agora? Não tem saída para mim? Não tem cura para mim? Estou condenado? Estou perdido? Veja bem, essa é uma situação que não tem consenso entre os evangélicos. Entretanto, nós entendemos, e eu não conversei com o meu pastor aqui para saber a posição dele, mas eu creio que ele deva pensar como eu, é que só existe um pecado sem perdão, que a Bíblia menciona. E esse pecado chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras palavras, também é dito em Hebreus 6, 4 a 6, que é a apostasia, é um abandono irreversível, deliberado, consciente, afrontoso à fé cristã. Alguém que um dia professou a fé cristã, que foi membro da igreja, que foi batizado, que frequentou a igreja, que às vezes até pregou, que até foi líder da igreja, e que depois vira as costas. Eu não creio mais, eu abomino isso. E rejeita Cristo, escarnece da graça, pisa o evangelho. Essa pessoa que caiu assim, não tem mais arrependimento para a vida. Por quê? Porque nunca houve nela sinais de arrependimento, não houve nela qualquer disposição de quebrantamento, de arrependimento. Mas imagine um casal que se divorciou por outros motivos, ou porque não eram crentes ainda, ou porque estavam muito fracos na fé e não pautavam a sua vida pelas Escrituras, ou porque não receberam devida orientação na época que tomaram essa decisão, mas que tomaram a decisão. Se divorciaram. E que vieram casar de novo, a constituir nova família, outros filhos. Então, o que fazer? Dentro da sua pergunta. O papel, penso eu, da igreja é terapêutica. É de cura, é de acolhida, é de restauração. Não dá mais para voltar, não dá mais para desfazer. Não dá mais. O que vai acontecer com esta família? Vai sofrer as consequências do seu erro. Vai pagar um alto preço, não tenha dúvida disso. E quem vive essa realidade sabe quão alto é esse preço. Porém, Deus é o Deus de toda graça. Deus é o Deus do perdão. Deus é o Deus da cura. E Deus, pela sua misericórdia, ainda abençoa e restaura. O que é importante entender é o seguinte: tem muitas igrejas que pregam, e nós não professamos esse pensamento, cometeu um erro desse, perdeu a salvação. Aí a pessoa entra com uma tonelada de culpa na cabeça, então estou perdido, vou para o inferno, e eu estou desesperado. Não, salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, um salvo cai, um salvo se arrepende, um salvo se levanta, um salvo é restaurado por Deus. Agora, o que é importante? A igreja não cede a expressões da conjuntura social. Não. O fato da igreja ser o hospital que acolhe o ferido para curá-lo e restaurá-lo, não significa que a igreja vai dizer assim, bom gente, a cultura mudou, hoje o negócio está assim, todo mundo divorcia casa. Há poucos dias eu estava no interior de São Paulo e fiquei sabendo de um líder religioso que estava no 7º casamento. Não. A igreja vai manter-se firme na sua posição. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O divórcio é um pecado. Deus abomina o divórcio. Divórcio só acontece por dureza do coração. Então, a igreja não se acostuma com isso, não se adequa a isso, não aplaude isso, não aprova isso, não põe nas suas normas que agora vale qualquer coisa, em absoluto. Em absoluto. Os princípios e os preceitos de Deus, numa linguagem de um ex-ministro brasileiro, de um neologismo, são imexíveis. Imexíveis. Não dá para mudar, não dá para arrancar os marcos. Eu não sei se eu fui claro na resposta. Maravilhosa a resposta. Obrigado.
Pastor Hernandes, a minha pergunta vai ser em duas partes também. A primeira, já foi feito, essa pergunta já foi feita aqui em algumas ocasiões, em grupos pequenos, e a minha pergunta é o seguinte, nós não temos nenhum texto na Bíblia que diz, não fumarás maconha, por exemplo. E hoje, entre os jovens, é muito comum eles dizerem, olha, a Bíblia não fala sobre isso. Né? Exato. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso aí. E também, a outra coisa é, por exemplo, hoje a tecnologia, o senhor mencionou aqui que o senhor tem usado muita tecnologia para propagar o Evangelho. Uhum. Por outro lado, a gente tem visto que ela tem causado muitos problemas para muitos lares. Por exemplo, o mais atual agora é a questão da pornografia e outras coisas mais, que você, às vezes, está fazendo um search de uma coisa e, de repente, você saiu uma coisa totalmente diferente que você estava procurando. Né? Então, que o senhor abordasse. Obrigado. Suas perguntas são muito relevantes. Veja bem, não há nenhum versículo na Bíblia sobre isso. Não fumarás. Não fumarás maconha. Não tem mesmo. Então estou liberado? Não, você não está liberado, porque embora não haja versículo bíblico sobre isso, porque essa prática não existia ali, até porque não estava disponível também, existem princípios que o regulamentam. Primeiro princípio, a Bíblia diz que o seu corpo não pertence a você, que o seu corpo foi comprado por preço, e que você deve glorificar a Deus no seu corpo. Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Então, talvez para ajudar, uma outra coisa, há um livro que foi um clássico escrito, chamado Em Seus Passos, O que faria Jesus? Então, antes de você fazer qualquer coisa, faça a seguinte pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, eu faria isso? Pensa em Jesus fumando um baseado. Dá para pensar nisso? Jesus injetando na veia cocaína, dá para pensar isso? Jesus doidão numa boate, dá para pensar isso? Jesus indo para uma festa de casamento e saindo de lá bêbado, dá para pensar isso? Dá para pensar Jesus aceitando uma propinazinha? Então, note vocês que nós, às vezes, queremos encontrar razões e motivos para pecar. Quando nós devíamos buscar razões e motivos para sermos santos. Para sermos imitadores de Cristo. De tal forma que o princípio de que o nosso corpo pertence a Deus e que eu devo glorificar a Deus no nosso corpo é um princípio que deva ser levado a sério. Eu estava com uma pessoa essa semana e ele me disse o seguinte: pastor, eu fumei maconha há muitos anos e como eu sofro por isso. Eu perdi o vigor da minha memória. Eu tenho uma memória esquecediça. São as sequelas do meu vício. É um preço que eu estou pagando. Qualquer pessoa hoje sabe, embora haja uma luta aí no mundo, que a marihuana é boa, que ela é medicinal, que ela é já... Todo mundo sabe que a maconha é a porta de entrada das outras drogas mais pesadas. Todo mundo sabe os efeitos deletérios, terríveis, perniciosos, para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde emocional da pessoa que é usuária da maconha. Da maconha e das outras drogas que vêm em seguida, a reboque. Então, o mundo pode dizer que é normal. O mundo quer isso. O mundo já está de ponta cabeça. O mundo está perdido. Nós não estamos vivendo uma época apenas de tolerância do erro, não. Nós estamos vivendo uma época de inversão da verdade. O que Isaías escreveu é fato hoje. Chamam luz de trevas e trevas de luz, amargo de doce e doce de amargo. O certo é errado, errado de certo. Há um crítico brasileiro, que embora seja um cara bem ácido nas suas críticas, o Jabor, ele diz o seguinte, em relação à questão, por exemplo, da homossexualidade. No passado, esse negócio era vergonhoso. Depois passei a ser tolerado. Hoje passou a ser incentivado. Eu estou com medo que amanhã seja obrigatório.
Porque hoje você ser heterossexual parece que você é um ET. Olha como é que é curioso, os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão lutando para se casar. Olha que loucura isso. Agora, vamos voltar à segunda pergunta. Sua segunda pergunta. A questão das redes sociais é bênção e é uma maldição. Depende da maneira como se usa. É provado que depois do advento da internet, 30% dos homens, pasmem, 20% das mulheres são viciados em pornografia. Se eu estou falando de uma estatística, dentro dessa sala aqui tem gente viciada em pornografia. E pornografia é uma droga que destrói a mente, que destrói a alma, que destrói o casamento, que destrói o relacionamento com Deus. O índice de divórcio subiu assustadoramente depois do advento da internet. Agora, cada um deve se conhecer. Se você é vulnerável para lidar com essas questões, achando que isso vai ser perigoso à sua alma, evite. Evite. Agora, se você tem estrutura e resolve usar essa ferramenta magnífica para levar uma mensagem, use. Eu, particularmente, quero usar todas as maneiras existentes, todas as formas existentes de comunicação, quero usar todas. Porque são janelas abertas para o mundo. Se eu tenho uma mensagem e eu posso levá-la, eu quero levar. Agora, paciência, não dá para você ficar lá perdendo tempo com a internet, gente. Num papo que não tem nada a ver. Com gente que você não conhece do outro lado da linha. Entrando em salas de bate-papo, em conversas nada republicanas. Não dá. Não ponha a sua vida em risco, não ponha o seu casamento em risco, não exponha os seus pés numa estrada escorregadia. Você tem que ser cauteloso. E é nesse sentido que o pastor disse aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso vai me ajudar? Isso vai me fazer crescer? Isso vai acrescentar alguma coisa para a minha vida? Não alimente a sua alma de lixo. Deixa eu contar uma ilustração para você, para encerrar essa resposta. Aqui em Nova York, há alguns anos, houve uma greve dos garis. Uma semana sem recolher lixo. Imagine em Nova York sem recolher lixo. A cidade mais consumista do mundo. A cidade ficou suja, emporcalhada. Um cidadão, para brincar com essa situação, o que ele fez? Pegou o lixo da casa dele e botou dentro de uma caixa. Uma grande caixa. Pegou um papel celofane, fez um embrulho bonito. Pegou um laço vermelho, enfeitou a caixa. E botou essa caixa dentro do porta-mala do carro dele, numa rua estratégica, com o porta-mala aberto. Passava alguém, olhava, paquerava a caixa, não tinha coragem de ir embora. Passava outro, olhava para a esquina, ninguém, mas não tinha coragem de ir embora. Até que passou um espertalhão. Olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém olhando, catou a caixa e saiu para casa. Quando chegou em casa, abriu, era lixo. Lixo. E lixo cheira mal. E lixo torna o ambiente insuportável. E lixo produz doença. Tem muita gente hoje mexendo com lixo dentro de casa. Você pode escolher coisa melhor. Você tem a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Pastor, o senhor hoje, na sua palestra, o senhor falou sobre as mágoas, né? Inclusive sobre Davi, né? As mágoas. E Absalão. Né? Eu queria que o senhor falasse, nós como os crentes, nós devemos nos comportar com a mágoa. Né? Ô, meu amado, se você me permitir, eu vou pregar um sermão sobre esse assunto. Eu aprendi que a gente não pode adiantar a matéria. Com certeza. Então, se você não ficar ofendido, se
Se eu não responder a sua pergunta no sermão, você me cobra. Puxa meu paletó. Tá bom? Pode ser? Tá bom. Pastor, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Obrigado. E a minha pergunta é: como conviver com pessoas, com famílias que têm pessoas homossexuais, lésbicas? Como eu devo me comportar? Se eu devo afastar dessas pessoas e não conviver sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa da igreja, ou eu devo amar cada vez mais e mais? Porque eu já vi várias pregações falando que a gente deve afastar dessas pessoas, não conviver com pessoas desse jeito. E eu tenho na minha família pessoas assim. Obrigado. Muito obrigado a sua pergunta. É uma pergunta corajosa e importante. Uma coisa é você amar o ser humano, outra coisa é você aprovar o pecado do ser humano. Eu penso que deve ser uma dor muito grande para um pai e para uma mãe, quando um filho, uma filha, chega para esse pai e para essa mãe e faz uma declaração como essa. Eu imagino que deve ser uma dor cruel. O que um pai, o que uma mãe faz? O que os irmãos fazem? Primeiro, está provado que a hostilidade, que a grosseria, que a violência, seja ela física ou verbal, ou mesmo de um abandono, não faz recuar essa prática. Ao contrário. Então, penso que a postura nossa cristã é essa. Imagine que seja o pai ou seja a mãe. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, incondicionalmente. Mas eu reprovo terminantemente seu comportamento. Te amarei em todas as situações, em todas as circunstâncias. Mas reprovarei terminantemente a sua escolha. E o problema não sou eu. Não é questão que eu faço isso por capricho, por zelo, de tradição da minha família. Eu estou amparado nas Escrituras. Eu não posso aprovar o que Deus reprova. Eu não posso abonar, avalizar, ser fiador do que Deus não aprova. É cercar com amor. É conquistar com amor. Mas dizer e demonstrar com todas as letras que esta prática está contrária àquilo que Deus aprova em sua palavra. Está provado que não existe gene homossexual. Está provado que ninguém nasce homossexual. Isso é um comportamento aprendido. Está provado mais que toda pessoa que lida com isso é uma pessoa em conflito. Em conflito. Eu escrevi um livro sobre suicídio. Porque esse assunto me mexeu muito comigo. E mudamos o título agora do livro, porque o título suicídio eu percebi que espantava muitas pessoas, a pessoa olhava, parece que carimbava a pessoa, como pegava um livro desse. Então, nós mudamos. Não desista de você. Tem esse livro ali. Não sei se vocês sabem disso, mas o índice de suicídio entre os homossexuais é 3 vezes maior do que entre os heterossexuais. Porque é um ser em conflito. Agora, nosso papel não é repudiar a pessoa, rechaçar a pessoa, desprezar a pessoa, odiar a pessoa, jogá-la ainda mais para fora. Não, nosso papel é amar. É demonstrar a graça, mas é dizer não ao seu pecado. Eu amo você, mas não amo a sua escolha de vida. Essa é a nossa posição. Pastor, eu fiquei muito feliz e surpreendido que o senhor recentemente lançou um livro sobre mordomia cristã. Perfeito. Eu acho que há muitos temas para falar, né? Muitos temas polêmicos, e o senhor lançou um livro sobre isso. Eu ainda não tive condições de adquirir esse livro. Está já até esgotado aqui, a gente mandou providenciar para buscar.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, Obrigado. que chega a ser até controversial nos nossos dias, dízimo, ofertas, contribuições. Exato. Eu fiz esse livro em parceria com o pastor Arival Dias Casimiro, que esteve aqui com vocês no ano passado. Eu escrevi sobre dízimos e ele escreveu sobre ofertas. Por que eu escrevi esse livro? Eu não sei se a realidade aqui nos Estados Unidos é a mesma do Brasil, mas lá no Brasil, quando você posta alguma coisa nas redes sociais que você defende o dízimo, você é chamado de herege, de maluco, de explorador, de aproveitar a fraqueza dos outros para pegar dinheiro, que dízimo já era, que dízimo é do Velho Testamento, que dízimo é da lei de Moisés, que nós estamos debaixo da graça e que a igreja hoje não tem mais essa prática de dízimo, que isso é exploração, que isso é para enriquecer pastor, que isso não tem qualquer base neotestamentária. Então, eu escrevi o livro sobre dízimo em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu trabalho a questão da exploração da fé em nome de Deus. Vocês que conhecem o Brasil sabem das mega igrejas que exploram, saqueiam, que desengavetam as indulgências da Idade Média com novas roupagens para saquear o bolso do povo, em nome de Deus. Então, nós somos contrários a essas práticas que estão absolutamente na contramão do ensino bíblico. Nós não aprovamos isso, a exploração. Quer um exemplo? Eu, às vezes, vou pregar em determinadas igrejas, pastor, e é curioso que a parte do culto mais elaborada e mais demorada é o recolhimento de dízimos e ofertas. Passa a impressão que o culto foi abençoado pela quantidade de dinheiro arrecadado. E que o maior propósito daquela cerimônia de adoração é tirar dinheiro. Se você conseguiu tirar o último centavo, então você foi bem sucedido no recolhimento das ofertas. Nós repudiamos isso, nós reprovamos isso, nós não aplaudimos essa prática, que infelizmente está muito democratizada em alguns setores das igrejas evangélicas brasileiras. Então, o primeiro capítulo foi para reprovar essa prática. O segundo capítulo, eu levantei 25 oposições ao dízimo, as 25 mais comuns. Eu sou contra o dízimo por isso, eu sou contra o dízimo por aquilo, eu sou contra o dízimo por aquilo outro. Então eu pego cada uma dessas oposições ao dízimo e vou respondendo à luz da palavra de Deus. Deixa eu só dar uma palhinha aqui em algumas pequenas coisas. Talvez a mais comum é essa. Eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei e eu estou debaixo da graça. Portanto, desobrigado de entregar o dízimo. Quando eu vou para a Escritura, eu vejo que a primeira vez que aparece a palavra dízimo, está lá em Gênesis 14, 20, quando diz que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque era um tipo de Cristo, ele era sacerdote, ele era rei. E isso 430 anos antes da lei ser dada ao povo. Então o dízimo não é da lei, ele precede a lei. O dízimo foi incorporado na lei para o sustento dos levitas. O dízimo está presente no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. De tal maneira que afirmar que o dízimo é da lei é, no mínimo, uma ignorância da totalidade do ensino das Escrituras. Agora, notem. É verdade que o sacerdócio levítico se inspirou. Porque o sacerdócio levítico era um sacerdócio temporário, progressivo e imperfeito, que tinha uma única finalidade, a preparação para a chegada do sumo sacerdote, do grande sacerdote, do perfeito sacerdote,
que é Jesus Cristo, que veio como homem perfeito, oferecendo um sacrifício perfeito, encerrando o ciclo do sacerdócio levítico, que era sucessório, que era imperfeito, que tinha que apresentar um sacrifício imperfeito, inclusive por ele mesmo, e para homens imperfeitos. Então, tinha que repetir. Jesus Cristo é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou dízimo a Melquisedeque, que é tipo de Cristo, nós, filhos de Abraão, pagamos o dízimo, não a homens, mas àquele que testifica que vive. Está lá em Hebreus capítulo 7. Então você não entrega dízimo para o pastor. Graças a Deus, no sistema presbiteriano, o pastor não mexe com dinheiro. Certo? Nós não mexemos com dinheiro. Você não entrega dízimo para a igreja. Você entrega dízimo para aquele que testifica que vive. Dízimo não é taxa de condomínio. Dízimo não é taxa de clube. Dízimo não é prestação de loja. Dízimo é um ato de adoração a Cristo, o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Mas a pessoa, não, mas quando Jesus falou de dízimo lá no Novo Testamento, Mateus 23, ele estava batendo nos fariseus, ele estava condenando o dízimo. Será? É isso que está escrito lá? O que está escrito lá? Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, a entrega dos dízimos. O que Jesus está condenando aqui? Não é a entrega dos dízimos. É o conceito errado dos escribas e fariseus. O que os escribas e fariseus faziam? Eles achavam que dízimo é um amuleto, que dízimo é uma blindagem. Se eu sou dizimista, então eu estou liberado. Se eu sou dizimista, nada vai me pegar. Se eu sou dizimista, eu estou quites com Deus. E eles negligenciavam o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus está corrigindo a prática errada deles. O fato de você entregar o dízimo não blinda você. Tem um pastor lá no Brasil que escreveu um livro. Esse cara é muito popular lá no Brasil, mas ensina bobagem que é uma coisa. Ele diz o seguinte, que Jó não era dizimista. Porque se Jó fosse dizimista, nem Deus podia tocar na vida dele. Aí concluiu que Jó não era dizimista. Pô, isso é uma bobagem. Isso é uma tolice. Isso aí é além das Escrituras. Então, notem uma coisa. Se alguém diz o seguinte, não, eu estou livre de ser dizimista porque é da lei, então também você deveria estar livre da justiça, da misericórdia e da fé, porque também é da lei. Mas Jesus, que é o sumo sacerdote, que recebe os dízimos, diz assim, você devia fazer essas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Só fechando. Se você pega Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele trata da questão do sustento dos obreiros do Novo Testamento, ele diz que aquele que vive do templo se alimenta do templo. E quando Paulo está tratando do sustento dos obreiros de Deus na nova dispensação, na aliança da graça, na igreja contemporânea, ele usa os mesmos preceitos do sustento dos levitas no Velho Testamento, ou seja, dos dízimos e das ofertas. Então, o grande problema é que hoje a população está contra o dízimo, é porque mexe na área mais sensível da vida. Não é a alma, é o bolso. É o bolso. Foi Jesus quem disse que só tem duas entidades que são chamadas de Senhor na Escritura. É Deus. E o segundo não é o diabo, nem o mundo. É mamon, é dinheiro.
Enquanto esse Deus não for destronado do coração, as pessoas não serão dizimistas. Agora, uma coisa para fechar. Sabe quem é contra dízimo? Quem não é dizimista. Esses são contra. Quem é, não é contra. Quem teve a bênção de fazer experiência com Deus, saber que Deus é fiel e que é bom ser fiel a Deus, esses têm prazer. Eu nunca, nesses 35 anos de pastorado, encontrei um crente e disse, pastor, eu sou um dizimista fiel e eu estou muito arrependido de ser dizimista. Minha vida deu para trás, minha vida só dá complicação e eu só estou tomando prejuízo na cabeça e então eu não quero mais ser dizimista. Não encontrei isso. Mas eu estou cansado de encontrar gente que pensa que Deus não sabe fazer conta. Tem gente que entrega uma ofertinha magra lá e bota no envelope, dízimo. Deus sabe quanto você ganha. Você pode enganar o tesoureiro da igreja, mas você não engana Deus. De Deus não se zomba. Reter o dízimo é pura perda. Então seja fiel ao Deus fiel. Que você não dá dízimo, você entrega dízimo. Eu dou o que é meu. É por isso que reter dízimo é roubo. E a palavra roubo no hebraico lá não é bater carteira, não. É assaltar a mão armada. É assintosamente tomar de Deus o que é dele. Então, talvez você, eu não sei como é que é você, se você já é um dizimista. Se você ainda não é, a Bíblia diz, faça a prova de Deus. Você está com dúvida? Deus te dá a oportunidade de fazer uma prova. Faça isso. E você vai ver que são bem-aventurados aqueles que reconhecem que tudo é de Deus e que neste emblema de fidelidade devolvem para Deus o que a Ele pertence. Obrigado. Nós temos... Tem 3 pessoas que querem fazer pergunta, nós não vamos poder... Eu vou ser breve na resposta. Tá certo. Então vamos às últimas 3. Ajudar, Zil. Bom, pastor, eu na verdade queria pedir um conselho. Sim, se eu puder. O meu filho tem 9 meses, é o meu primeiro filho. E eu queria saber, assim, como você criou os seus filhos, você tem um menino e uma menina, né? Isso. Como você criou os seus filhos, assim, como era o seu culto dentro de casa, como que você... E também como você, quando você passou porque o Adãozinho já está se manifestando já, né, com 9 meses. Então, assim, está ficando cada vez mais difícil e o não, às vezes, né? Então, eu queria saber quando que você usou a vara e qual é o conselho que você dá para as mães. Tem bastante mãe que é... Primeira viagem. Veja bem. É parecido? Então, Então, pastor, eu queria saber como que nós, pais cristãos, temos que fazer para disciplinar os nossos filhos. Muito obrigado. Porque tá muito difícil. Muito obrigado. Então, veja bem. Primeira coisa, eu penso que não tem receita de bolo, tem princípios. Não tem receita de bolo, tem princípios. Sabem por quê? Porque os nossos filhos são diferentes. Quem tem mais de um filho aqui sabe que os filhos são diferentes. Tem filho, você olha para ele, ele derrete. Tem outro que você grita com ele, e faz de conta que não está escutando. Então, não pode usar a mesma dose para um e para outro. Você pode usar os mesmos princípios, mas não a mesma intensidade. Segundo, nós vivemos numa sociedade muito estranha. E hoje diz que você não pode dar uma palmada num filho. Não pode usar a vara. Mas pode matar. Matar pode. Matar pode. Pode abortar. Problema nenhum. Tem coerência nisso? Nenhuma. O Estado não pode ingerir lá dentro da sua casa para dizer o que você vai fazer na educação dos seus filhos. Ele está exorbitando de sua função. E nós não podemos abdicar
da nossa responsabilidade de educar os nossos filhos. Está escrito lá em Efésios: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira coisa, vamos pensar o negativo. Nós não podemos irritar os nossos filhos, provocar os nossos filhos a ira. O que é provocar um filho a ira? Primeiro, é não ser coerente. É exigir do filho o que eu não faço. É dizer, filho, você tem que ser íntegro. O telefone toca, fala que eu não estou não. E aí? Filho, você tem que ir para a igreja. Vão, pai? Não, hoje eu não vou não. Vão, mãe? Não, eu estou cansada. Os filhos veem mais as nossas ações do que escutam as nossas palavras. Agora, o que é criar na disciplina? Disciplina aí, uma varadinha mesmo. Agora, dá uma varadinha, Deus botou muita carne na traseira para dizer o seguinte: você tem que saber o lugar certo de bater. Não se bate no rosto do filho, não se puxa a orelha do filho, não se puxa o cabelo do filho, não se grita com o filho. Não se disciplina filho com raiva, descarregando a fúria em cima do filho. Para você disciplinar um filho, você tem que chamar, falei, filho, vem cá, você fez isso, 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 isso. Agora papai ou mamãe vai dar umas palmadas aqui mesmo, para você saber que está errado. Ele vai chorar. Daqui a meia hora ele vai te abraçar com mais carinho ainda. Tem que conversar, tem que saber por quê. Porque se ele não tiver a conectividade entre erro e disciplina, ele não vai entender porque apanhou. Eu tenho um amigo, disse que a mãe batia todo dia, de feriado inclusive. Aí um dia eu estava apanhando, falou, mamãe, por que eu estou apanhando? Eu falei, eu não sei o que está apanhando, eu não sei por que eu estou te batendo, mas você deve saber por que está apanhando. Não é por aí. Não é assim. Não é assim. Segundo, admoestação. Admoestação não é disciplina, é palavra. Admoestação é conversa. Olho no olho. Filho, isso, aquilo outro. Filhos precisam de limites. Limites. Tem que saber a hora que sai, que hora que chega, aonde vai, com quem vai, o que vai fazer. Filho precisa de receber não. Não mata filho. Chorar não mata filho. Pode chorar. Entra no quarto lá e chora mesmo. Faz bem. Vai lavar a alma. Agora, se você não falar não, se você for um pai permissivo, uma mãe permissiva, isso vai destruir seu filho. Na década de 80, um filme muito famoso, Eu, Cristiano e F., 13 anos, drogada, prostituída, fez sucesso. É a história de uma mãe que foi muito reprimida pelos pais, segundo ela, e ela pensou, quando eu for mãe, eu vou liberar geral. E ela liberou geral para a filha dela, com 13 anos, a menina estava drogada e prostituída. Então, ponha limite nos seus filhos. Eles precisam disso. Todos nós precisamos de limites. Isso é amor responsável. Mais fácil é liberar. Mais fácil é deixar para lá. Mas o desconforto do confronto é melhor que o conforto da omissão. Só para dar uma palhinha aqui, nós já estamos vendo com o pastor 2019 para ele vir com a esposa e nós fazermos aqui uma conferência para casais. Isso é um tema muito importante, família, né, temas como esse. Então, nós estamos nos planejando a ideologia sobre todos esses temas relacionados à família. Então, mais para frente, vocês vão receber mais informações sobre isso. Em vez de a gente ficar na chamada ideologia de gênero, eu gostei da frase, é melhor ficar na teologia de Gênesis. Muito bem. Então, há uma pergunta, duas perguntas só. Tá, não, mas ainda não terminou. Vem aqui, Paulo.
Parece que quanto mais o senhor fala, mais pergunta vem vindo, mas tudo bem. Então, eu tinha que trazer, porque senão eu ia esquecer. Eu estou na faculdade, eu sei que tem muita gente que também está, ou tem filhos que estão indo para a faculdade, e na faculdade a gente vê muitas perspectivas diferentes, muita diversidade, e a faculdade, pelo menos para mim, eu estou vendo que é muito liberal. E um dos temas muito importantes que a gente fala na faculdade é o direito da mulher. E o senhor falou sobre 2 ocasiões onde o divórcio é perdoado. E se a mulher... Permitido. Permitido, sim. Isso. Mas e se a mulher for abusada fisicamente, emocionalmente, sexualmente? Boa pergunta. Excelente pergunta. Então, veja bem. Há situações que, mesmo não estando na Escritura como normas, como aspectos, cláusulas exceptivas ou cláusulas de exceção, penso eu que 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, abre para nós uma clareira dentro dessa pergunta. Porque está escrito o seguinte lá, 7:10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, que o marido não se aparte de sua mulher. Qual é o entendimento que eu tenho? E eu exponho isso no meu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Há um momento na vida em que um casamento pode adoecer. Adoecer mesmo. A convivência tornar-se insuportável. Chegar às raias não só da agressão verbal, mas da agressão física. E eu vou lhes dizer que isso pode ser vice-versa. Porque a agressão não é só de homem com a mulher, também é de mulher com homem. Tem muito homem aí viajando de mala, esquartejado. Então, o que fazer? Paulo dá um conselho. Há momentos que a separação pode acontecer de forma pedagógica, terapêutica, mas não pode ter novo casamento. Não é divórcio. Para quê? Para ver se há mudança. Se ela, porém, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Imagina um casal que está brigando demais, um está ferindo o outro, batendo o outro, saindo de cara com a cara arranhada, aquele transtorno. De repente, uma separação pedagógica leva o outro a uma reflexão, a uma mudança, a uma nova postura, a um arrependimento. Em havendo mudança de posição, de postura, e em havendo perdão, se reconcilie. Em não havendo essa mudança e esse arrependimento e essa transformação, aquela pessoa agressora, percebendo que a outra não quer conviver com isso, vai se virar. Vai arrumar outra pessoa na vida. E essa pessoa ficou livre para casar. Em havendo abandono, ela está livre. Mas há momentos em que não entra as 2 cláusulas receptivas, nem o adultério, nem o abandono, mas a violência. Nesse caso, penso eu, o que é correto é uma separação pedagógica. Para quê? Para que haja uma saída e uma solução, um arrependimento. Se não houver essa mudança, continua separado. Enquanto o outro não resolver a vida ir para lá, permanece sem se casar. É o que eu penso ser o melhor entendimento desse texto. A última pergunta. Obrigado, pastor. Já foi respondida em parte essa pergunta, Pois mas não. o senhor já falou ontem sobre Samuel, sobre seus filhos, Ezequias, seus filhos, e a minha pergunta é, simplesmente trazer nossos filhos para a igreja leva eles no caminho do Senhor? Ou é preciso que caminhe com eles? Que a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. E nós vemos hoje a
a fragilidade nossa como pais, simplesmente trazemos nossos filhos para a igreja e achando que a igreja vai cumprir a tarefa que é nossa, que é minha, que é sua. O que o senhor diz sobre isso? Boa pergunta. Bom, primeiramente vamos pensar o seguinte. Nossos filhos devem ir conosco para a igreja? E se eles falassem, não estou com vontade hoje? Hoje eu não quero ir. Eu estou jogando aqui, esse joguinho está tão legal, hoje eu não vou. Os nossos filhos, enquanto estiverem debaixo da nossa autoridade, devem nos obedecer. Aí tem pai, mas não, agora meu filho está adolescente. Enquanto estiver debaixo do nosso teto, sob nossa responsabilidade, eles devem nos obedecer. Nós escolhemos escola para os nossos filhos. Eles vão à escola. Por que não à igreja? Então, é necessário que pai e mãe levem seus filhos para a igreja. A sua colocação é outra. Basta apenas levar, achando que eu cumpri minha missão e cabe à igreja educar os meus filhos? Não. A igreja vai conviver com os meus filhos algumas poucas horas na semana. Eu não posso esperar que a igreja faça o dever de casa. Dever de casa fazemos nós, pais. Educação cristã, quem dá somos nós. A igreja nos ajuda, a igreja complementa. A igreja é o momento da congregação, do ajuntamento, da coletividade, do relacionamento, da edificação coletiva. Mas isso não nos inocenta ou nos isenta da responsabilidade maior de nós educarmos nossos filhos. O senhor citou, muito apropriadamente, o texto de Provérbios 22:6. E o texto diz lá, ensina a criança, não o caminho que ela quer andar. Essa ideia de que cada um escolhe o caminho que quer andar, isso é balela, isso é bobagem. Segundo, não é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar a criança o caminho e dizer, vai aqui, vai ali, faça isso, faça aquilo outro. O que o texto está dizendo é outra coisa. Ensina a criança no caminho. Eu não conheço essa região de vocês. Se você me botar um carro na mão aqui sem GPS, sem Waze, falar, vá para Boston. Eu não sei ir para Boston sozinho, se não tiver um mapa na mão. Não, você vai dobrar a primeira direita, depois você dobra a esquerda, depois você vai reta, depois tem um balão, você vira a esquerda de novo. No meio que eu já me perdi. Agora, uma coisa é o pastor falar, vamos para Boston, senta aqui do meu lado, eu vou com você. Ele dobrou a direita, eu estou do lado dele, dobrou a esquerda, eu estou do lado dele, foi reto, eu estou do lado dele. Isso é andar no caminho. Os pais são o espelho para os filhos. Um espelho não grita, um espelho demonstra. Então, os pais são o espelho dos filhos. É no caminho. É isso. Dá para ficar a noite toda aqui, mas nós temos que terminar também. Tem um tempo de descanso, o pastor está cansado. Estou cansado nada. Tá não? Quer seguir, pastor? Vamos seguir. Então, gente, tem alguns avisos importantes. Thaisa, Viviane, tem algum aviso?